Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, vou trazer aqui para vocês uma análise que vai ser uma análise diferenciada, que é justamente uma análise detalhada sobre os swings institucionais. Vou trazer aqui uma visão um pouco mais abrangente a respeito dos swings, da formação dos swings dentro do gráfico, tá? Então isso vai te dar uma visão muito clara, muito decisiva em relação aos seus trades, vai te dar uma assertividade, uma tranquilidade também muito boa em operar, em saber o que está fazendo, qual que é o momento de entrar e o momento de sair de uma operação e até onde o mercado pode ir a seu favor, dependendo se você está comprado ou vendido em qualquer ativo. Então acompanhe o canal, se inscreve, aproveita para absorver todos esses conteúdos que eu estou colocando aqui no canal. Tamo junto, vamos para cima. Vamos saber primeiramente como que funciona uma oscilação máxima e uma oscilação mínima, um swing high e um swing low. O ICT ele abrange os swings de mercado de uma seguinte maneira. Uma oscilação máxima, basicamente, é a formação de um swing high. Eu vou definir aqui o mercado, a nossa anotação, como SH e SL. SH para swing high e SL para swing low. O que é um swing high? Swing high, basicamente, você vai ver um candle fazendo uma máxima, um outro candle fazendo uma máxima mais alta e um candle fazendo uma máxima mais baixa. Basicamente, isso aqui é a formação de um swing high. Por quê? Você vai ver um candle aqui se formando dessa seguinte forma. Uma formação de uma oscilação máxima basicamente é a junção de três candles formando um topo dessa seguinte forma. Então aqui você tem uma swing high. Da mesma premissa, você parte para o swing low, que basicamente é uma mínima mais baixa, uma mínima mais alta. Então a partir desse momento você tem aqui três candles formados, juntando os três, temos aqui a nossa swing low. Então a partir desse momento você vai observar que o mercado tende a fazer essas formações aqui de forma muito detalhada no mercado. Então você vai ver muito quando você treina seus olhos para observar oscilações máximas e oscilações mínimas, swings de mercado. Tá? Para a gente poder entender o que eu vou estar passando aqui para vocês, vocês precisam entender o que é a formação de um swing. Agora vamos ser um pouco mais detalhista. Vou ser um pouco mais detalhista aqui com vocês. Swing low e aqui o nosso swing high. Vou ser um pouco mais detalhista aqui com vocês, vamos lá. Digamos que o mercado está em um movimento de alta, fazendo topos mais altos que os anteriores, certo? A partir do momento que eu tenho, por exemplo, a formação de uma swing high e uma swing low, quando o mercado ele forma uma nova swing high e quebra a última swing low, que basicamente é um fundo válido, nós temos a possibilidade do mercado estar revertendo toda essa movimentação de alta que ele fez. Então, a partir desse momento, você vai observar a quebra dos swings lows e a possibilidade do mercado te entregar uma venda que pode ser muito interessante, visando o ataque a níveis de liquidez, como os últimos fundos que foram deixados na movimentação de alta. Então, você vai identificar a quebra dos swings, swing low no caso, em uma movimentação de alta, e depois dessa movimentação e dessa quebra, você vai identificar pontos de interesse que o mercado tende a buscar, como bloco de ordens, fair value gap, break block, para que você possa surfar vendas a níveis inferiores. Tá? Isso aqui é uma formação muito interessante. Nos meus últimos vídeos eu abordei a respeito do mercado estar trabalhando, por exemplo, em um modelo que é um buy model, e depois de uma quebra de um swing low, por exemplo, ele vir a se tornar um modelo sell model. Ele vinha de um modelo comprador e passou a se tornar um modelo vendedor. A partir de que ponto? A partir de que momento? A partir do momento da quebra dos swings lows de mercado. Tá? Então, você tem aqui a formação de um swing. Depois dessa formação desse swing, você vai ver o mercado quebrando esse swing low com muita força, tá? E voltando a um patamar caro. Ok, sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou observar a formação desse range, desse novo range de negociação, que é exatamente essa máxima e essa mínima, e eu vou traçar aqui, por exemplo, a minha FIBO. Eu vou puxar essa caixa porque ela tem aqui uma divisão representando 50% do movimento. Tá? Então, tudo aquilo que está abaixo do mercado, por exemplo, se o mercado está vindo para um movimento vendedor, se ele estiver abaixo dos 50% do range de negociação, ele está ainda barato para ser vendido. Agora, se ele está acima dos 50% da região, significa que ele já está em um patamar caro para que você possa procurar por vendas. Eu vou colocar aqui a Premier Scout, que é mais fácil para vocês entenderem. Mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá. Aqui representando pelas cores 50%, 100% e o início do movimento. Quando o mercado ele vem a níveis acima dos 50%, você já pode procurar por PDAways aqui, como por exemplo, blocos de ordens, fair value gaps, né? Ou até mesmo usar
um gatilho muito interessante que o ICT ele passa em sua playlist de scalp de alta probabilidade, que é você trabalhar com a FIBO OTE, onde você vai traçar ela do início do movimento até a swing low, que foi formada depois da quebra do último fundo, que foi a quebra da última swing. Então você tem aqui uma formação de uma OTE, um nível de OTE, te dando ali possibilidade de um trade de alta probabilidade. Então você vai ter ali o seu nível mais caro, onde você pode já armar suas vendas, por exemplo, aqui na 62 da FIBO, colocando o teu stop atrás do último topo e surfando vendas, por exemplo, no zero da FIBO, ou até mesmo esses pontos aqui de liquidez, ou até mesmo seguir a própria Fibonacci, né? Então você pode, por exemplo, visar essas vendas a níveis inferiores. Tá? Então são trades aí que realmente são trades bem interessantes. Eu vou colocar aqui os níveis da FIBO para vocês saberem se situarem e configurar a Fibonacci de vocês também dessa maneira, tá? Beleza. Isso aqui seria um modelo de venda, tá? Partindo dos swings. Se eu for partir dos swings para um modelo comprador, é basicamente a mesma coisa. O que eu vou observar? Eu vou observar o início da movimentação, eu vou observar a quebra das swings highs, por exemplo, essa swing aqui que foi formada. Observem que eu estou falando de swing a respeito de movimentações como essa, swing high, padrão de 3 velas, fazendo uma oscilação máxima, e swing low, padrão de 3 velas, fazendo a oscilação mínima. Digamos que nós temos essa swing high aqui que foi formada, e ela foi quebrada a partir do momento dessa swing low aqui. Quando forma-se essa swing low, essa swing high aqui, ela é quebrada com muita força. Então nós temos o mercado vindo a um patamar barato dessa movimentação, né? Por exemplo, colocando aqui o nível de Fibonacci, você vai entender. E quando ele chega a um patamar barato dessa movimentação, você vai identificar a possibilidade de entrar como comprador. Nesse exemplo que eu fiz aqui, ele não chegou a tocar na 62, mas aqui você pode ter certeza absoluta que ele está abaixo dos 50% aqui, ó. Vou colocar aqui o 0,05 para representar os 50%. Então você já tem aqui a possibilidade de trabalhar com compras a partir do momento que o mercado volta a um patamar barato. Então você teria ali compras acionadas a partir desse momento, colocando teu stop ou atrás dos níveis de Fibonacci ou atrás de algum PJ aqui que vai ter na movimentação, bloco de ordem, Fair Value Gap, por exemplo, ou até mesmo atrás da Fibo. Então você vai surfar movimentações visando níveis chaves anteriores. Porque se o mercado está vindo de uma movimentação ou está se movimentando para alta, significa que ele está vindo de movimentações vendedoras, correto? Ou seja, nós temos aqui níveis onde o mercado tende a vir buscar, patamares que o mercado vai tender a vir buscar. Tá? Então, por exemplo, esses níveis aqui, ó, níveis de liquidez. A partir desse momento você já tem ali a possibilidade de ir buscar esses níveis como seus alvos, como por exemplo esse nível aqui do 0 da FIBO, ou um 0,5 da FIBO, ou até mesmo as oscilações anteriores, as swings highs anteriores, ou até mesmo o máximo da movimentação, que é justamente o que está representado aqui nesse movimento aqui, nesse exemplo que a gente fez. Então você já consegue fazer movimentações e colocações ali para os seus trades muito interessantes. Show de bola. Qual que é o momento de sair de uma operação compradora como essa, por exemplo? É a partir do momento da quebra das swings. Quando você identificar movimentos que estão vindo contra você, talvez seja o melhor momento para sair da operação. Se, inclusive, o trade quebrar swings que são relativamente fortes. Como, por exemplo, há uma swing low como, por exemplo, essa desse exemplo, que quebra essa swing high, ela tende a dar continuidade nesse movimento aqui de alta, certo? Mas a partir do momento que é formada a swing low, que ela quebra essa swing high, porém ela é quebrada novamente, a swing low é quebrada novamente, nós temos aqui uma possível mudança no patamar de entrega do preço. Nós estávamos em um movimento de alta, e agora a partir do momento que quebra-se a swing low, nós estamos trabalhando agora com movimentos que podem ser vendedores. Então o melhor momento, dependendo do time frame que você estiver analisando, para sair de uma operação é a partir do momento que o mercado começa a quebrar swings lows. Então isso te dá essa tranquilidade para poder operar. É claro, você vai aprender a fazer conduções, sair dos riscos, né, assumir riscos que são relativamente calculados dependendo do teu ponto de entrada. Tá? E é claro, dependendo também dos seus pontos de saída. Tá bom? Então isso vai te dar uma tranquilidade absoluta para poder operar. Beleza, agora vamos deixar de papo, vamos para o gráfico para a gente identificar toda essa movimentação aqui, porque a gente gosta de analisar os gráficos. Tá? Eu vou analisar aqui o GBP USD. Deixa eu só colocar essas marcações aqui um pouco mais para baixo. Vamos analisar aqui o nosso GBP/USD a partir desse movimento aqui mesmo. Deixa eu tirar essa fibra aqui da frente. Todo gráfico diário, tá? Mas essas movimentações elas acontecem tanto no gráfico diário como também em gráfico de time frame menor. Beleza. Vamos identificar uma oscilação máxima aqui, um topo máximo. Aqui a gente tem um nível que é bem interessante de ser marcado. Eu vou marcar ele como Buy Side Liquidity, tá? O que é um Buy Side? Buy Side é uma movimentação de um topo máximo. É um topo máximo.
tá? Então a gente tem aqui movimentações de buy-side liquidity, e para movimentações mínimas, nós temos movimentações de sell-side liquidity, como por exemplo esse fundo máximo aqui, um fundo que foi realizado, um fundo que foi feito, tá? Eu vou deixar aqui como sell-side liquidity, SSL, e buy-side liquidity para representar BSL. Beleza. O mercado veio uma movimentação de queda, vamos pegar o início desse movimento aqui de buy-side liquidity. O mercado veio uma movimentação aqui, quebrando swing lows, ó. Eu quero que vocês agora se atentem à movimentação das quebras do swing. Como que eu vou identificar primeiro um swing high no mercado? É só você identificar aqui, ó, topo, topo mais alto, topo mais baixo. Isso aqui é uma swing high, tá? Onde que tem outra swing high? Topo, topo mais alto, topo mais baixo. É uma swing high. Onde que eu tenho uma swing low que foi formada? Topo, ou melhor, fundo, fundo mais baixo, fundo mais alto. Isso é uma swing low. Onde que eu tenho outra? Fundo, fundo mais baixo, fundo mais alto. É uma outra swing low. Onde que eu tenho outra swing low? Fundo, fundo mais baixo, fundo mais alto. Fundo, fundo mais baixo, isso aqui está relativamente igual, mas não deixa de ser uma swing, tá? Fundo mais alto. Tá bom? Então isso aqui já tira a dúvida de muita gente também. Beleza. Já aprendi a marcar swings highs e swings lows. O que eu vou fazer agora? Agora, como eu já aprendi a identificar uma swing high e uma swing low, eu vou pegar e vou fazer as suas marcações. O mercado, ele fez essa movimentação de alta, me entregou aqui um ponto de interesse, só que a partir do momento que ele fez essa movimentação de alta, ele quebrou a swing low que ele formou, né? Então nós temos duas swing lows aqui que foi formada e que inclusive foi quebrada, tá? Então qual foi a movimentação que quebrou essa swing low? Foi exatamente essa movimentação aqui, que partiu desse candle aqui até esse fundo, que é essa swing low aqui, tá? Então você já tem aí o mercado trabalhando a níveis que são interessantes. Como que eu vou identificar os meus pontos de entrada a partir do momento das swings que foram formadas e quebradas? A partir desse momento aqui, ó. Vamos pegar aqui uma máxima e uma mínima, vamos colocar aqui e identificar os 50% desse range, tá? O mercado quebra aqui as swings lows, o mercado quebra os swings lows, e quando ele volta a um patamar caro dessa movimentação, ele volta para te dar o gatilho de entrada. Só que eu vou passar aqui para vocês algo mais detalhado. Nós temos essa oscilação máxima. Para um swing institucional realmente funcionar, você vai observar, por exemplo, topos mais baixos e fundos relativamente quebrados. Isso aqui, gente, é um gatilho sensacional que me tirou muitas dúvidas quando eu estava aprendendo e vai te ajudar bastante na tua jornada aí. Topos mais baixos, fundos relativamente quebrados, fundos relativo quebrado. Tá? O que é isso? Isso aqui é um swing institucional. Quando eu começo a observar, por exemplo, a formação de uma swing high mais baixa e uma swing low que foi quebrada. De onde? Como que eu vou traçar a minha FIBO agora? Da última swing high que foi formada, a última no caso seria essa, ou da primeira swing high que foi formada? Eu vou traçar a minha FIBO da última swing high que foi formada e não da primeira, tá? Até onde? Até que ponto? Até a última swing que foi formada, tá bom? A última swing low no caso. Então eu traço aqui a minha FIBO desse ponto até essa mínima. Eu estou estendendo um pouco aqui só para a gente poder identificar melhor os pontos de entrada, mas é até aqui, tá? Então a gente pega aqui, traz a FIBO e já começa a identificar os padrões. Eu vou tirar os 50% aqui da frente, porque eu não gosto que ele fique aqui na frente, e nem os números, tá? Mas vocês voltem o vídeo aí e identifiquem, tá? Eu gosto de operar dessa forma, mas para ensinar vai ficar até um pouco mais didático para vocês entenderem melhor. É só voltar o vídeo e ver aí as configurações da FIBO para você traçar a sua FIBO de alta probabilidade, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui a formação de um swing, um topo mais baixo e um fundo relativamente quebrado, um swing de mercado, swing institucional. Então a partir do momento que nós temos a quebra do swing low, a partir dessa swing high, nós temos aqui o mercado voltando a um patamar caro dessa movimentação aqui. O range de negociação, ele passa a não ser mais esse aqui, esse completo, da última swing. Ele passa a ser a partir dessa swing high aqui, porque é a partir dela que o mercado rompe a última swing low. Então isso aqui é um novo range de negociação, tá? Então o que você vai fazer? Você vai puxar essa marcação de Fibonacci, da swing até o último fundo, e vai observar a tua região de entrada do preço. Onde que é essa região? É exatamente essa região aqui. Essa região é uma região de alta probabilidade. O que você vai identificar aqui também? Eu vou te passar alguns gatilhos aqui que são bem interessantes, que vai te ajudar também tranquilamente na tua análise, tá? O que nós temos aqui? Observe muito bem. O porquê que essa movimentação deu muito certo e te entregou uma venda absurda. Observem que aqui no histórico do gráfico nós temos também uma swing high. Concorda comigo? Nós temos uma máxima mais alta e uma máxima mais baixa. Então o que nós vamos fazer? Traçamos ela aqui como nível de liquidez. Inclusive até fui swipada aqui, mas vamos colocar ela como nível de liquidez. A partir do momento que nós temos aqui o mercado capturando ela,
ela realmente foi capturada a partir deste candle aqui. Só que eu não tenho só ela formada, eu tenho uma nova swing que foi formada dessa captura, uma máxima mais alta e uma máxima mais baixa. Olha só como fica esse nível de liquidez aqui, ó. Inclusive está até igual com essa vela, considerando que eu estou no gráfico diário. Então nós vamos observar isso aqui, ó. Formação de liquidez. Qual que é a vela? Qual que é o candle que captura a última liquidez? Esse candle verde, essa vela verde. Então a partir desse momento aqui nós temos um bloco de ordens que você pode traçar aí um ponto de entrada para poder validar as tuas entradas, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é um ponto de interesse muito, muito relevante. Eu vou deixar como order block negativo e vou marcar do seu ponto de abertura, porque assim vai te dar essa diferença aí no gráfico. Marcamos aqui, identifiquei que o mercado quebrou swing, formou swing high, topo mais baixo, fundo relativo quebrado, novo range de negociação, possibilidade de vendas, podendo pegar a minha entrada de venda a partir desse momento aqui, ou na 62, ou até mesmo no bloco de ordens, por exemplo. Se eu pego a minha venda e traço daqui e coloco ela no último topo, eu reduzo o meu risco e vou procurar o mercado me pagar pelo menos no zero da FIBO ou visando níveis de swing lows, como por exemplo esse nível de liquidez aqui que vocês estão vendo no mercado. Esse nível é um nível muito forte também, onde o mercado tende a capturar, então ele vem com muita força, captura esse ponto aqui e te dá um trade tranquilamente aí. Então é um trade que você muitas das vezes não passou nem calor, né? Te entregou aqui um patamar interessantíssimo para a venda, tá? Beleza, aí o mercado tem a sua movimentação, vocês percebem que o mercado derrete a partir dessa movimentação, só que eu quero identificar agora o ponto que o mercado ele tende a reverter. Tá bom? Então nós vamos observar a força que o mercado está tendo aqui. Se eu for surfar, por exemplo, os níveis, vou até colocar aqui para você, digamos que eu vou colocar essa possibilidade de surfar os níveis da FIBO. Então eu tenho o menos 5, menos 0,5, menos 1, menos 2, o menos 3 e o menos 4. Se eu for um pouco mais agressivo, olha o tamanho do trade que eu teria pego só nessa movimentação analisando os swings institucionais. Trade absurdo de quase 13 para 1. Imagina você arriscando aqui, por exemplo, $100, vezes 13. Então é a movimentação que vai te pagar algo em torno aí de $1.300. Observem isso, o poder dos swings institucionais. Só de analisar os swings, eu poderia surfar possibilidades aqui, onde eu teria aí essa possibilidade de colocar no bolso um risco de $100 para buscar 13 vezes o risco. Entende? Só analisando os swings institucionais. É claro, eu passei alguns gatilhos a mais aqui para vocês, como por exemplo o bloco de ordem, tá? Além da alta probabilidade aqui da FIBO OTE, tá? Essa FIBO aqui, ela é colocada no canal do ICT como scalp de alta probabilidade. Você vai ver muito ele falando a respeito disso. Ele fala a respeito da FIBO de alta probabilidade, né? E principalmente fazendo a junção da FIBO a partir dos swings institucionais. Essa mesma possibilidade que eu estou colocando aqui para vocês. Então vocês teriam um trade aí absurdo de vendas, né? Colocando aí, por exemplo, quase 13 vezes o risco no seu bolso, se você for surfar somente os níveis da FIBO. É claro, você pode colocar mais níveis aqui de Fibonacci, mas eu deixo pelo menos os que eu uso, atuais, né? Até o menos 4. Já é o suficiente para ser bastante lucrativo. Bem, agora vamos identificar a partir do momento que o mercado começa a quebrar swings highs, tá? Vamos pegar aqui esse exemplo que está bem aqui em nossa frente e vamos colocar uma swing high que foi falha, tá? Digamos que você observou aqui o mercado quebrando níveis de swing high, como por exemplo esse nível aqui, ele vem de uma baixa forte, né? Você tem aqui uma swing high que foi formada que pode ser um alvo para você, só que ele vem de uma forte queda. Aí a partir do momento que ele começa a quebrar níveis de swing high, ele pode te dar a possibilidade de vir buscar níveis inferiores aqui nessa movimentação, que seria, por exemplo, os 50% desse range aqui que a gente está trabalhando. Ele formou esse range, então a gente tem aí o mercado tendendo a vir buscar esses 50% desse nível, né? Então você poderia trabalhar ali com compras a partir do momento da quebra do swing high, né? Então você tem aqui a sua OTE traçada até a última swing high, que foi essa swing high aqui, só que o mercado ele não volta ao nível de desconto, tá? A partir dessa swing high aqui, ele não chega a tocar aqui no nível de desconto. Aí vai a critério de você, se você tem confiança para pegar uma entrada como essa, tá? Em relação aos swings, a gente está abordando somente os swings aqui, mas é uma entrada que eu não pegaria, até porque você tem que olhar o histórico anterior do gráfico e entender o porquê que ele está fazendo essas movimentações, tá bom? Mas aqui se você é um trade de scalp, considerando também que eu estou analisando aqui o gráfico diário, ó, mas você vai observar também que essas movimentações acontecem em time frame menor. E com certeza essas movimentações aqui te deram possibilidade de entrada em time frame menor também. Mas vamos lá. Vamos pegar o movimento e o momento que o mercado ele
começa a quebrar estruturas de swing high e começa a te entregar padrões de compra. Vamos lá, olha esse nível aqui, esse ponto está muito interessante. Esse ponto aqui da swing high está muito interessante, ou melhor, da swing low. No nosso último exemplo aqui, eu vou trazer de novo para vocês poderem identificar. Nós temos topo mais baixo e fundo relativo quebrado, representando o swing institucional. Então a gente traça a nossa OTE do último topo até a última swing aqui que quebrou, esse movimento aqui que foi feito. Então nós tivemos aí uma venda absurda sendo entregue. Então a partir do momento aqui que nós temos uma movimentação marcada de uma swing low, nós temos vou marcar aqui para vocês que fica mais fácil. Nós temos um fundo mais alto e o topo relativo quebrado, onde que você consegue identificar a swing que foi quebrada? Aqui nós temos uma swing. Só que ela foi quebrada, realmente ela foi quebrada de fato ou não? Não, ela não foi quebrada. Então o que nós vamos fazer? Só um instante para eu poder ajustar isso aqui, para a gente poder estudar melhor esses níveis de swing. O que nós vamos fazer? Nós vamos identificar o momento em que o mercado quebra de fato a swing. Tá? Qual que é o momento que ele de fato quebra as swings highs? Nessa movimentação aqui, desse histórico. Aqui eu vou marcar as swings aqui para vocês. Ó. Swing high aqui, foram as duas únicas swing highs dessa movimentação de venda. Quando o mercado ele começa a girar, começa a entregar swings lows aqui, a gente já tem novas formações de swings lows. Correto? Então a gente tem o quê? A gente tem fundo mais alto e mais um topo aqui, que é um topo relativo, a última swing que foi quebrada. Quando o mercado parte dessa swing low aqui e quebra essa swing high, ele quebra até de forma meio fraca, meio devagar, meio lento. Isso aqui não te daria tanta segurança para pegar uma entrada. Agora, a partir do momento que você observa uma swing low que foi formada, que a partir dela quebra-se níveis de swing high, que é justamente esse nível aqui, você vai identificar o quê? Você vai identificar a possibilidade de você trabalhar com compras. A possibilidade de você trabalhar com compras. Tem outro nível aqui muito interessante que eu não tinha observado. Ó. Só isso aqui, gente, vai te dar um gatilho de compra excepcional. Olhem só, swings institucionais. Aqui a gente tem uma oscilação máxima, uma máxima mais alta e uma máxima mais baixa. Isso aqui é o quê? Swing. Não tinha olhado ela. Mas aqui temos uma swing formada. Então, se o mercado ele já faz essa reversão aqui, te entregando fundos mais altos, o que eu vou fazer? Eu vou observar os swings, vou observar a quebra desses swings e vou observar o mercado voltando a patamar barato. Tá? Vou observar o mercado voltando a patamar barato. A partir de que ponto? A partir dessa movimentação aqui, ó, desse novo range de negociação. A partir desse novo range de negociação aqui. Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha Fibonacci, vou traçar ela do último fundo até o último topo que foi formado. O topo que quebrou a swing high aqui, que foi essa daqui. Então nós temos a possibilidade do mercado voltar a um patamar barato. Excelente possibilidade, tá? Inclusive, isso aqui é um nível de bloco. Eu vou entrar em aulas mais interessantes aqui para vocês, tá? E a partir do momento que o mercado volta a um patamar barato em uma swing, você vai até identificar o nível de Fair Value Gap que foi formado aqui, ó, validando o bloco de ordens. Aí fica a critério de vocês. Ou vocês pegam a entrada exatamente no 62, ou no 07, ou no 79 da FIBO, dependendo aí se você é um trader um pouco mais agressivo ou um pouco mais conservador, tá? Ou vocês pegam uma entrada no bloco de ordens. É um gatilho muito interessante a questão do bloco de ordens, tá? Inclusive a validação dele é justamente o desbalanço. Aqui a gente tem um pequeno desbalanço que foi rompido, mas a vela que rompeu ele, que capturou toda a liquidez, mitiga a região, te dá a possibilidade da entrada. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui a tua entrada, vai traçar ela dependendo do ponto. Nós vamos colocar ela aqui no 62. Vamos colocar aqui o nosso stop loss atrás do último fundo, tá? Atrás do nível aqui de OTE, e vamos surfar possibilidade de compras. Então, olhem só essa movimentação. Lembram que a gente veio de movimentações de baixa? Nós viemos de movimentações de baixa, onde nós tínhamos swing lows, swings highs quebrando swings lows, e a partir do momento que a gente faz uma movimentação aqui mais forte, nós temos um giro de mercado, por exemplo, uma swing low mais alta, e níveis aqui sendo quebrados, por exemplo, níveis de swing high. Só de você identificar esse sweep aqui que foi dado, esse sweep aqui de liquidez, essa captura de liquidez, e os topos, ou melhor, e os fundos sendo formados mais altos, você já começa a identificar que o mercado está te entregando possibilidades de ir buscar patamares superiores, como por exemplo esses níveis aqui. Então o que você vai fazer? Você vai traçar a sua compra e vai buscar esses topos aqui da movimentação anterior. Tá? Então nosso nível de compra ele pode se dar a partir desse momento aqui, e nós buscarmos topos anteriores, como por exemplo esse topo aqui. Deixa eu só pegar essa linha aqui, ó, e marcar outras swings highs aqui, ó. Esses níveis de swing,
nós temos outros níveis de swing high, como por exemplo esse nível de swing high aqui, e observem que o mercado vai exatamente nele e retrai, exatamente nele e retrai. Então, só aqui você teria possibilidade de estar comprado e os trades estariam te pagando algo em torno de 5,5 para 1 de risco, 6 para 1 de risco, ou até mesmo patamares superiores, caso você seja um trader mais agressivo. É claro que só nessa movimentação aqui, um trade que te pagou 5,5 para 1 ou um trade que te pagou 6 para 1 já é algo bem interessante, porque se você pega e coloca, por exemplo, aqui um trade de risco de 6 vezes o risco, no caso, né, o retorno, você vai pegar um trade de $100 e esse trade de 100 vai ser multiplicado vezes 6, que dá um total de $600 aqui. Observem isso, observem esse tipo de gerenciamento. Um trade desse te pagaria algo em torno de $600 você arriscando 100. Agora coloca isso, por exemplo, feito várias vezes durante a semana, só analisando os swings de mercado. Você não vai pegar movimentações dessas aqui toda hora no mercado, tá? O mercado ele te dá a possibilidade de você entrar em níveis como esses aqui, só que você não vai ficar igual um noiado querendo pegar a entrada toda hora, porque senão o lucro que você pegou, você vai acabar devolvendo. De tanto enxergar isso aqui, muitas das vezes a tua ganância ela vai te fazer não ser lucrativo. Então os trades que poderiam te pagar tranquilamente, você acaba por perdê-los por conta da ganância. Agora, se você administra isso aqui e arrisca, por exemplo, 100 para ir buscar 600 em uma movimentação como essa, que respeita muito, inclusive, você ao final do mês acaba sendo muito lucrativo. Muitas das vezes você arriscou 100 aqui e perdeu 100. Mas em uma movimentação como essa te pagou 600, então você ficaria ali positivo $500, tranquilamente. Você arriscou 100 e perdeu, digamos que você perdeu na primeira compra. Só que na segunda possibilidade você arriscou e ganhou 6 vezes o risco, você ganhou 600, então você está positivo 500 nessa movimentação. Então possibilidades aí que realmente respeitam muito no mercado, são trades que realmente te dão movimentações absurdas e fazem com que você seja lucrativo. Lembra do nosso buy side liquidity que a gente marcou? Se eu for um trader de swing trade, não sou um day trader, sou um swing trade, eu posiciono minhas compras a partir dos swings institucionais, que eu aprendi aqui com o Bruno Hunter, e vou buscar topos de liquidez acima, buy side liquidity. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar a minha compra, vou identificar o gatilho da entrada e vou traçar os meus alvos até essas regiões aqui. Só nesse trade que a gente mapeou aqui, a gente poderia estar buscando algo em torno de 10 para 1. Então você estaria arriscando $100 para estar indo buscar exatamente 10 para 1. Então seriam $1.000 de retorno ali em uma movimentação como essa. Agora imagina você aí, se você pega e junta um dinheiro e opera na tua própria conta, o que você vai ter aqui? Você vai ter $1.000 de retorno em uma movimentação como essa. Muitas das vezes você fica posicionado 2, 3 dias. Eu estou analisando o gráfico diário, mas essas movimentações acontecem em 1 hora, no 4 horas. Mas se você pega movimentações como essa, fica aí 2, 3 dias posicionado para um retorno como esse. Você perde 100, você pode arriscar 100 para ir buscar, por exemplo, 10 vezes o retorno. Ou então, se você chegar a perder 100 e o mercado te dá uma nova oportunidade de entrada, você vai estar indo buscar, por exemplo, $900, $500, $600, dependendo aí dos teus alvos, Como, por exemplo, esses alvos mínimos aqui, esses alvos aqui, ou até mesmo alvos mais longos como esse que a gente acabou de mapear. E o mercado, eu vou colocar aqui para vocês, o mercado faz a sua movimentação, toda a movimentação, e olhem só como ele chega bem próximo à região lá, chega bem próximo, à região, não chegou a pagar os 10 ainda, não chegou a capturar o nível de buy side, mas só nessa movimentação aqui já seria algo bem interessante para você sair. Bruno, como é que eu vou identificar o meu ponto de saída aqui? Exatamente a quebra dos swings no nosso início da gravação. O que eu vou identificar? Eu vou analisar os swings lows, que aqui eu estou em uma movimentação de alta. Se eu estou em uma movimentação de alta, eu vou analisar a quebra dos swings lows. Onde que eu tenho aqui o meu swing low aqui mais formado? É justamente aqui. Chega a quebrar com fechamento de vela? Não chega a quebrar. A partir de qual momento que ele chega a quebrar com fechamento de vela? A partir daqui. Só que você já foi lucrativo aqui. Você já chegou a ser lucrativo aqui. Muitas das vezes, se você identificou um movimento como esse, você não precisa segurar toda a movimentação acreditando que o mercado vai te pagar de fato os 10, por exemplo. Só dele te pagar 9, você já foi lucrativo $900 em nossa suposição, arriscando $100, entendeu? Então você foi buscar ali, por exemplo, 9 vezes o risco, então seriam $900 ali
colocados no seu bolso em uma movimentação como essa. O que eu vou identificar aqui como ponto de saída? Olha só isso aqui, ó. Olha só essa região aqui. Essa região, gente, isso aqui é um bloco de ordens, ó. Porque a partir do momento que a gente tem um ponto aqui que o mercado acumula ordens e captura com desbalanço, com fair value gap, isso aqui é o quê? Isso aqui é um bloco de ordens validado. Então você tem aqui a formação do bloco de ordens, o fair value gap, que é o desbalanço do preço, validando o bloco. Então você tem aí ataque, por exemplo, até o nível de bloco. Então você pode conduzir até esse ponto aqui, por exemplo, que já é um trade de quase 9 para 1, né? Ou então até os 50%, né? Para fazer jus aos 900 que a gente está abordando aqui agora. Tá? Então já seria um trade excelente aí. Ah, mas eu só quero sair na quebra dos swings lows. Então você vai aguardar o fechamento de quebra de swing low, né, dessa movimentação. Eu tenho essa movimentação de swing low aqui, mas eu não tenho só ela. Eu tenho uma movimentação de swing low aqui também, ó. A partir de que momento que o mercado quebra ela? A partir desse ponto aqui, ó. A partir dessa vela aqui. Opa, já começou a quebrar swing low. Será que já é hora de sair do mercado? Com certeza, né? O mercado já chegou em um ponto aqui de interesse, que é um bloco de ordens. A partir desse bloco de ordem aqui você já poderia ter saído. Então é um trade absurdamente lindo que você teria pego, tá? Então a movimentação aí que te pagaria tranquilamente um 9 para 1, analisando somente os swings institucionais. Fundo mais alto, topo relativamente quebrado, ou topos mais baixos e fundos relativos quebrados. Então você tem aí a possibilidade de estar surfando vendas interessantíssimas ou compra que realmente vai te fazer ser lucrativo. Não só no longo prazo, mas também no curto prazo. Mesmo que a gente esteja analisando o gráfico diário, essas movimentações também acontecem no gráfico menor. Tamo junto, só o começo, vamos para cima, acompanha aí o canal. Tenho certeza que esses conteúdos vai te ajudar bastante a fixar cada vez mais, assim como está ajudando para mim. Tomei essa iniciativa de gravar esse conhecimento e colocar aqui no YouTube, porque o índice de quando nós ensinamos alguém, nós tendemos a aprender cada vez mais, né? Então o índice de aprendizado quando você ensina alguém é bem maior. A sua cabeça ela consegue fixar cada vez mais o conteúdo do que quando você só aprende e muitas das vezes você não revisita aquele conteúdo que você aprendeu. E isso faz uma diferença gigantesca, enorme no mercado. Tamo junto, só o começo, vamos para cima. Acompanha aí o canal. Esse é o canal dos Hunters do mercado. Eu sou o Bruno. Vamos para cima, tamo junto. E é só o começo.